bom dia, paz e bem, feliz domingo para você. Desde já desejo a bênção de Deus, a graça de Deus para você e sua família neste dia. Hoje, domingo, dia de reflexão, dia de nós aprendermos um pouco mais, então já convido você neste momento a compartilhar esse vídeo, a convidar mais pessoas para estarem conosco, né? Ajude essa obra de evangelização a alcançar mais corações. Vamos também rezando ao Espírito Santo para que conduza este momento, para que nós possamos agradar ao Senhor com este momento e assim também fazer com que o seu nome seja cada vez mais glorificado e amado. Rezemos então ao Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos rezando a Virgem Maria, consagrando também a ela este momento. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de iniciar com vocês com uma citação bíblica, com um evento narrado por São Lucas no capítulo 10, que é a missão dos 72 discípulos. 72 discípulos são enviados por Jesus a ir em lugares onde ele deveria ir, porque a missão do discípulo é justamente essa, é ir em lugares onde Jesus deve ir. Então todo missionário, todo enviado, quando ele vai realizar uma missão, ele vai em nome do Senhor, ou seja, enviado por ele, assim nós cremos, em lugares que ele deveria ir. Ou seja, em lugares que ele deve estar, né? Então, é uma alegria para nós que somos missionários podermos viver este grande mistério. O Senhor não nos manda para qualquer lugar, mas nos manda para lugares que ele devia ir. Então, isso é perfeito, porque o Senhor, ele passeia na história da humanidade e da humanidade inteira, porque ele quer salvar todos os homens. Mas aqui não é para falar sobre a ida, é para falar sobre a vinda. Depois que os discípulos fizeram a experiência da missão, eles chegaram e queriam contar para o Senhor tudo aquilo que tinha acontecido, todas as maravilhas que eles tinham visto, né? Queriam contar os acontecimentos para o Senhor, aquele que tinha enviado. E essa é a graça da missão em que nós contemplamos também na vida comunitária. Quando acontece uma missão, nós queremos contar, né? Cada um tem uma história, cada um tem um evento para contar para o outro daquilo que Deus faz. E isso é maravilhoso, isso edifica a vida comunitária, edifica a vida da igreja. E os discípulos passam por essa experiência. Enquanto eles falam para Jesus, uma frase muito interessante que pode nos ensinar nesse dia é dita por Jesus. No versículo 18, Jesus diz: vi Satanás cair do céu como um raio. Jesus, ele diz essa frase para os discípulos depois deles narrarem, né? Depois deles dizerem aquilo que tinham feito. E Jesus vai dizer como que dissesse assim: enquanto vocês realizavam esta missão, eu vi Satanás cair do céu como um raio, né? Então, o que esta frase, que este dizer de Jesus nos ensina no dia de hoje? Vem justamente dizer que
toda vez quando acontece o trabalho de evangelização e até mesmo o projeto de edificação do reino de Deus, a vitória de Jesus sobre o mal, sobre o poder do mal. Há a vitória do Senhor sobre as forças do mal. Então, a edificação do reino de Deus, a implantação do reino de Deus na história da humanidade é uma vitória sobre o mal, sobre o poder do mal. A mesma frase também vai nos revelar que nós estamos numa constante luta. Enquanto existem os trabalhos de evangelização, existem os trabalhos também contra a pessoa humana, contra aquele que é criado à imagem de Deus, contra a igreja, nós podemos dizer, que são as insídias do mal para fazer justamente com que o homem se afaste desse plano do nosso Deus, desse plano de salvação. E justamente aqui entra o mal, entra o demônio, né? O demônio que a igreja nos ensina que é um anjo decaído, que tem uma livre escolha, e a livre escolha dele é justamente rejeitar a Deus e o seu reino. Então o anjo, esse anjo que caiu do céu, como o próprio Jesus vem dizendo, né? Vi Satanás caído do céu como um raio. Ele se opõe ao plano do Senhor, ele se opõe à implantação do reino de Deus. E ele justamente cai, vai nos ensinar a igreja, porque ele rejeitou a Deus. Ele não quis se subordinar a Deus e usurpou também assim os direitos de Deus, tentando subverter a economia da salvação e a própria ordem da criação. É o que nós vamos ver em Gênesis 3, quando lá estão os nossos primeiros pais vivendo, né? O livro do Gênesis vai nos mostrar em perfeita harmonia com o seu Criador, onde o próprio Criador vem passear com ele, e assim nos coloca Gênesis à tardinha, ou seja, a essa intimidade, essa relação de intimidade do Criador com o ser humano, com a criatura, e o demônio vem como que fazer com que essa intimidade se rompa. Como? Seduzindo, né? Ele vem seduzindo a humanidade para que rejeite a proposta de Deus, para que rejeite a proposta da salvação, para que rejeite a proposta original. E nós vamos ver justamente que o demônio ele tenta insuflar, colocar na cabeça do homem a mesma atitude dele. E que mesma atitude é essa? Uma atitude de rivalidade, uma atitude de insubordinação, uma atitude de oposição a Deus, né? Uma atitude de oposição a Deus. Nós vimos lá no relato de Gênesis 3 que justamente quando o demônio ele desenvolve um diálogo com a mulher, ele pergunta o que ele, na verdade, ele supõe: vocês não podem comer da árvore do jardim, da árvore do jardim, do fruto do jardim. E ela diz: podemos comer de todos, menos da árvore do meio do jardim. E o que ele coloca na cabeça da mulher é: vocês se tornarão como deuses. Na verdade, o que o Criador quer é tornar vocês subordinados. Ele coloca uma ideia na cabeça da mulher de que Deus não quer uma vida digna para o homem e a mulher, mas quer uma vida como de escravo. Ele coloca essa ideia, né? E ele quer tirar a mulher e o homem dessa graça, dessa vida de intimidade com Deus. Então, ele faz uma proposta: se comerdes o fruto da árvore, se tornareis como deuses. E aquilo enche os olhos, porque no momento em que a pessoa, a mulher, os nossos primeiros pais aceitam
essa proposta, essa ideia do mal, eles saem do plano original. Eles abraçam aqui também esse plano de rivalidade, esse plano de insubordinação, esse plano que vai de oposição também ao projeto de Deus, né? Então, quando nós olhamos para a nossa história, nós vamos ver que todos os dias nós somos tentados com essa ideia. Porque o que aconteceu justamente foi isso. O demônio colocou e coloca no coração da humanidade até hoje a ideia de que Deus é o opositor à sua dignidade. A ideia de que Deus é o opositor à sua felicidade. A nossa fundadora tem uma frase que ela gosta sempre de falar para nós, que Deus não é um ladrão, mas o demônio, ele quer colocar na cabeça dos nossos primeiros pais, né? E também vai fazendo com que essa insídia acompanhe a existência humana de que Deus rouba, de que Deus é o ladrão, quando na verdade quem rouba, quem é o ladrão é ele, porque rouba do homem, né? Rouba do homem essa graça de viver no plano original. Tira o homem da sua casa, do seu paraíso, levando o homem a pecar naquilo que também ele pecou, que é na vontade, na insubordinação a Deus, numa rivalidade profunda contra Deus, uma desobediência a Deus, o não querer servir a Deus, mas querer ser como Deus, né? Então, o que aconteceu ali é uma ideia que é colocada pelo demônio na cabeça do homem de que Deus não quer a sua felicidade, mas que Deus está tirando dele a capacidade de ser Deus, de ser como Ele. E isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira profunda e que rouba o homem essa capacidade de viver na intimidade, de viver no plano original. Então nós vamos ver em Gênesis, narrado para nós, essa proposta do mal, esse demônio que é decaído, o diabo que ele sai do plano original de Deus e assim também quer fazer com que os homens saiam do plano original de Deus. O Concílio de Latrão, né, o Concílio Lateranense, no ano 1215, vai nos dizer que o diabo e os demônios foram criados bons por Deus, mas tornaram-se maus por sua própria vontade, Deus é bom. Santo Agostinho, em um dos seus livros, né, que ele relata também nas suas confissões, mas numa obra chamada O Livre-Arbítrio, ele vai justamente tentar desenvolver, né, esse pensamento de onde vem o mal. Porque muitas vezes nós trazemos na nossa cabeça se Deus criou tudo, Ele criou também o mal, é essa pergunta que é feita a Agostinho, né? E na verdade não, Deus que é bom, dele não pode se originar nada que é mal. Então Deus criou todas as coisas boas, criou todos os seres visíveis e invisíveis bons, criou os anjos bons. E o diabo é um desses anjos e os demônios que eram bons, mas que por sua livre vontade tornaram-se maus, né? Como que isso pode acontecer? Quando Deus ele criou tanto os anjos quanto os homens, ele colocou nos anjos e nos homens a sua imagem, dotando-o também de liberdade e de vontade e inteligência, dando para cada um, tanto para os homens quanto para os anjos, o poder de decisão, de escolha, para que pudessem sempre escolher aquilo que é o bem. Só que o demônio, ele escolhe ficar contra Deus, escolhe não servir a Deus. É assim que a igreja nos ensina. Ele se rebela contra Deus, não aceita os planos de Deus, né? E nós podemos conferir isso nas Sagradas Escrituras, na epístola de São Judas,
versículo 6 que vai dizer: os anjos não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Então, os anjos saíram, né, o que é o demônio e o diabo e os demônios, saíram da sua dignidade, saíram daquilo que era, ou seja, o plano original, fazer a vontade de Deus, para se insubordinarem contra Deus. Não quiseram o plano de Deus, né? Então isso nós vamos vendo, tem relatos da queda, que fala justamente que no céu aconteceu uma grande batalha. O livro do Apocalipse vai dizer isso, né? Mas que batalha foi essa? Que guerra foi essa, né? Por mais que a gente veja que a espada de São Miguel Arcanjo, será se houve uma guerra como existe guerras aqui na Terra de exércitos? Não. É uma guerra justamente de inteligência, porque no céu são espíritos, então eles não podem guerrear no sentido de luta corporal, né? Mas quando nós vamos ver em Gênesis, nós vamos ver que o demônio ele propõe a ideia. E a ideia é que o homem saia do projeto de Deus, que o homem saia do projeto original, daquilo que Deus pensou. Então também no céu aconteceu essa guerra, essa batalha, a vontade de Deus contra aqueles que não queriam aceitar o plano da salvação, não queriam aceitar o projeto de Deus, aquilo que Deus queria para o homem e também para os anjos. E por isso eles decaíram. Eles pecaram em sua vontade, em sua liberdade. E o catecismo ainda vai nos dizer que para eles não há o perdão, né? Porque nós podemos pensar assim, nossa, Deus é tão misericordioso, tão amoroso, por que não perdoa também o demônio, né? Nós podemos pensar dessa forma, porque Deus não perdoa o demônio? Para eles não há perdão, porque eles pecaram na vontade, na inteligência, em sua plena liberdade. E nós temos uma frase muito bonita no catecismo que vai dizer assim: é o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte, vai nos ensinar São João Damasceno. Por exemplo, nós, homens e mulheres, né, seres viventes, nós precisamos nos arrepender em vida dos nossos erros, dos nossos atos. Não existe arrependimento depois da morte. Assim também para eles, como eles viviam ali. E a igreja vai nos ensinar que os anjos, eles têm uma inteligência clara, ou seja, eles têm uma clareza daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o plano de Deus, mas mesmo tendo uma profunda clareza, eles fizeram a opção por não obedecer. O diabo não quis obedecer. Nós, homens e mulheres, seres mortais, viventes, não temos uma perfeita clareza, né? Nós somos ensinados pela igreja a cada dia, daquilo que nós devemos optar, daquilo que nós devemos abraçar. E quanto mais vai aumentando a nossa vida na graça, a nossa vida espiritual, conhecendo as verdades da igreja, nós vamos sim aprendendo aquilo que Deus quer para nós e pela intimidade da oração também tendo uma clareza, aceitando o seu projeto para nós, mas como os anjos não. Então, para nós, quando nós pecamos, há o perdão, porque nós temos as nossas concupiscências, as nossas fragilidades herdadas também dos nossos primeiros pais, que foram atingidos justamente por causa dessa queda, de não aceitarem o plano original de Deus. Aí existe em nós a concupiscência, as nossas fragilidades humanas, mas os anjos não têm isso. Então, para eles não existe o perdão de Deus, né? Porque João Paulo II, em uma de suas catequeses sobre os anjos, ele vai justamente nos ensinar que eles ainda estão presos, né? E a frase que ele diz é justamente essa: permanecem presos no pecado
porque estão eternamente nas prisões daquela escolha que fizeram. Estão eternamente presos na escolha que fizeram. Como nós devemos também pedir sempre ao Senhor que nos dê a graça de termos uma escolha, de fazermos escolhas na nossa vida, escolhas para o bem, né? Porque uma escolha verdadeiramente pode mudar toda a nossa vida. Mudou a vida dos anjos nesse sentido, né? Mudou a história da humanidade. Então, o catecismo vai justamente nos ensinar que não existe o perdão para os anjos. Onde você pode conferir isso? Através no parágrafo 391 a 393. E o que para nós é importante no dia de hoje, como no início falava, o demônio ele tenta colocar em nós a ideia de que nós podemos nos opor a Deus, ao plano de Deus. Isso é uma ideia, e uma ideia má, uma ideia ruim. Segundo São João, o evangelista, o demônio ele é um ladrão e ele é um assassino, ele é um mentiroso. Justamente por querer colocar tudo isso no coração do homem, porque quando ele coloca no coração do homem que há essa possibilidade, ele está matando a humanidade. Em que sentido? Está tirando do homem a possibilidade de viver a sua dignidade em plenitude. E essa dignidade é a vida em Deus, a vida íntima com Deus, a relação íntima com Deus. Então, o demônio ele fere essa intimidade. Eu lembro que aqui já falei para vocês durante a quaresma, né, que as insídias que às vezes nos aparecem para estarmos longe da oração, para estarmos longe do estudo da palavra, para estarmos longe da Santa Missa, que às vezes nós podemos dizer são coisas boas, é um cansaço do trabalho, é um passeio, é um lazer, né? Mas que nos afastam da intimidade, nos afastam da graça de Deus, vão nos afastando da vida íntima com Deus. O próprio Jesus, nas Sagradas Escrituras, vai nos dizer assim: orai e vigiai. Vai nos convidando a permanecermos vigilantes, a lutarmos contra o demônio, né? Porque ao mesmo tempo em que nós, como cristãos católicos, devemos ter a certeza de que ele não é maior do que Deus e que ele não compete com Deus de forma alguma, o demônio ele não compete com Deus. Deus é extremamente, eternamente maior que o demônio. Mas o trabalho dele é justamente nos tirar do plano de Deus, nos levar à mesma indignidade que hoje ele prova. Ele saiu da dignidade dos anjos e quer levar o homem a sair da dignidade de ser filho de Deus. Quer levar a vida de miséria, a vida de pecado para o homem, para mostrar, né, até mesmo podemos dizer, para mostrar ao Criador que a humanidade é fraca, né? Nós podemos conferir isso também nos relatos bíblicos, quando o demônio pede, é nos relatado no livro de Jó, para tentar, né? Para tentar a Jó. Então, quer provar a fragilidade do homem, que o homem não é capaz de Deus. Mas graças a Deus a igreja nos ensina que o homem é capaz de Deus, é capaz de decidir por Deus, é capaz de olhar as insídias do mal, como aquela parábola que Jesus nos ensina, o joio e o trigo, que neste mundo podem até crescer juntos, aquilo que é bom e aquilo que é mal, mas nós termos a clareza, depois de sabermos olhar um para o outro e dizer: essa é a graça de Deus, e eu faço a opção pela graça de Deus, pela vida de Deus, pelo plano original que Deus pensou para mim. Não aceito essa ideia. Não aceito essa ideia que é dada pelo demônio, da insubordinação, de rivalidade, como se Deus lutasse contra mim, como se Deus lutasse contra a minha felicidade, contra a minha dignidade. E nós vamos vendo que isso tem prejudicado e muito a geração, principalmente a geração no tempo de hoje. Quantas vocações não respondidas, quantos homens e mulheres que têm medo de Deus, de servirem a Deus, com medo de não serem felizes, de não encontrarem sua realização
podemos dizer que isso é uma ideia colocada no mundo pelo mal, pelo poder do mal, né? Porque o que Deus quer para o homem é a sua plena realização, e essa realização só acontece quando nós vivemos o plano original de Deus ao nosso respeito. São João Paulo II, ele vai dizer que numa das suas catequeses sobre os anjos, que o que existe hoje na humanidade, né, a luta que nós enfrentamos é uma luta existencial. Essa luta existencial, por quê? Porque a ideia do mal é justamente tirar aquilo que nós nascemos para ser do nosso coração. Tirar a verdade, que não é ideia, a verdade de que nós nascemos para Deus e nascemos para fazer a vontade de Deus. E o mal quer justamente dizer que não, que nós nascemos para fazer as nossas vontades. E que Deus é simplesmente uma ideia, quando na verdade a ideia aqui implantada é de que o homem é capaz de viver sem Deus. E isso não é verdade. Que é outra ideia do mal. É colocar no coração dos homens de que ele não existe. Como eu falei aqui, nós como cristãos católicos nunca podemos atribuir ao demônio como se ele fosse igual a Deus. Ele não é igual a Deus, mas também não podemos negar a sua existência. Porque uma das armadilhas também do mundo é negar a existência do mal. E ele existe e está aqui para nos destruir, para nos afastar do plano e do projeto de Deus, né? O demônio, ele tenta os homens ao mal, influenciando na sua imaginação, nas suas faculdades, né? Para que assim nós possamos ir contra a lei de Deus. Então ele investe na nossa imaginação, nas nossas áreas sensíveis, na afetividade, nas nossas emoções, para assim atingir as nossas faculdades superiores e fazer com que nós façamos a opção pelo mal. Por isso que o Senhor nos ensina a vida de oração, porque quanto mais nós estivermos imersos na graça do Senhor, vivendo na graça do Senhor, mais a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa razão vai estar sendo iluminada pela graça divina, e assim nós poderemos tranquilamente dizer não às propostas do demônio, né? São João da Cruz vai nos ensinar que o demônio teme a alma unida a Deus como teme ao próprio Deus. Então, aquele que vive no plano de Deus, aquele que vive buscando a graça de Deus, aquele que lê a palavra do Senhor e faz essa adesão livre pela palavra do Senhor, com certeza, como nós iniciamos com a leitura do Evangelho de Lucas, né? Todas as vezes que nós fazemos essa experiência, aí nós podemos lembrar daquela palavra de Jesus que diz: vi o demônio caindo como um raio. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos tornar vitoriosos, como Ele também foi vitorioso sobre o mal. Nós temos a vitória em Jesus Cristo. Jesus nos deu a vitória e nos dá a vitória a cada dia e nos ensina todos os dias a vencermos o mal. E Jesus é tão maravilhoso, né, que Ele ainda nos ensina a rezarmos e no final da oração a pedir ao Pai, ao nosso Pai do céu, que nos livre do mal, que é a oração do Pai Nosso, né? João Paulo II vai dizer assim: o Pai Nosso, que é a oração do reino de Deus, termina recordando-nos a nossa condição exposta às insídias do mal, do maligno. O cristão, fazendo apelo ao Pai com o Espírito de Jesus, invocando o seu reino, brada com a força da fé: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Não nos deixeis, ó Senhor, cair na infidelidade, a que nos tenta aquele que foi infiel desde o princípio. Olha que bonito. Senhor, não nos deixe fazer crescer em nós essa ideia de que nós devemos nos insubordinar, nos pôr em oposição e até mesmo criar uma rivalidade, porque
É isso que ele tenta, como se nós lutássemos contra Deus. Por isso, meus irmãos, vamos nesse dia dizendo: Senhor, não quero lutar contra Ti. Não quero me opor a Ti, ao Teu plano, à Tua palavra, ao Teu mistério de amor. Venha fazendo com que, às vezes, essas ideias que surgem ao nosso redor, que caiam por terra, né? Essa espada, como nós dizemos aqui, que São Miguel traz para nós, justamente vai lembrando essa batalha que nós enfrentamos, mas que não é contra homens, é contra espíritos do mal, contra ideias, contra pensamentos que todos os dias nos tentam para nos tirar do projeto, do plano de Deus, daquilo que Deus pensou para cada um de nós. Então o Senhor já nos adverte nos seus evangelhos. Tem alguns demônios que só são expulsos com oração e jejum. Por isso devemos todos os dias pedir ao Senhor a graça de um coração penitente, a graça de um coração vigilante, porque só um olhar atento é que nos vai fazer perceber a diferença entre o trigo e o joio, a diferença entre o bem e o mal. Um olhar atento, iluminado pela graça. Então, nós vamos percebendo que as insídias chegam para nós todos os dias, mas se iluminados pela graça do Senhor, nós podemos, com toda a certeza do nosso coração, fazer uma opção por aquilo que é o plano de Deus na nossa vida, né? E que essa batalha existencial, como nos ensina João Paulo II, essa luta existencial, que nós possamos vencer e possamos largar a ideia de oposição a Deus e nos fazer obedientes a Deus como a Virgem Maria. Faça-se em mim, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu plano, segundo o Teu desejo, porque foi para isso que nós nascemos. É este o Teu desejo para nós desde toda a eternidade. Então nos dê, Senhor, esta graça nesse dia, nós vos pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, meus irmãos, peçamos ao Senhor que nós sejamos sóbrios e vigilantes, porque o demônio sim rodeia como leão querendo nos devorar, mas nós temos a graça do Senhor, nós temos a igreja, nós temos a palavra, nós temos armas poderosas, temos a oração que nos ajuda cada vez mais a compreender o projeto de Deus, o plano de Deus e nos fazer viver a dignidade de sermos seus filhos. Tenha um santo domingo, que Deus abençoe e mais uma vez peço, contribua com esta obra de evangelização e vamos assim fazer com que o reino de Deus aconteça e a vitória sobre o mal aconteça diariamente em nossas vidas. Fique com Deus, paz e bem.